Olá, meus amigos, e é importante isso, de nós não perdermos tempo, porque o momento que nós estamos vivendo exige de nós esforço, muito esforço, para não sermos engolidos por essa que chamamos de crise, por esse contratempo, né? Vamos colocar assim, ou por esse momento desafiador, ok? Então, nós estamos aqui tirando esse tempo para estar com vocês, para dar a nossa contribuição e apresentar aqui uma ideia, uma alternativa para você, empresário, comerciante, dono aí de uma MEI, dono aí de uma ME, dono de uma EPP. Obviamente, o comércio, ele nasceu com um propósito, uma proposta. Qual é a proposta do comércio? Vender. Certo? Vender. Essa é a principal proposta do comércio. Deixa eu aqui me apresentar. Aqueles que me conhecem sabem, eu sou Adilson Geltner, empresário, uma prática, uma experiência no comércio desde menino. Comecei ainda muito cedo, uns 12 anos de idade, trabalhar no supermercado. E para aqueles que conhecem um pouco da minha história, sabem dessa minha experiência com o comércio. Aqueles que não sabem, esse primeiro contato, é um prazer estarmos juntos, tá? Que bom estarmos aqui juntos, ok? Então vamos lá. Eu tenho apresentado como opção para o comércio continuar vendendo, mesmo durante a crise. Eu tenho apresentado um consumidor, um cliente, que eu digo que é o maior cliente de todas as cidades. Obviamente, há um ditado, que diz que toda regra tem exceção. Eu não conheço a exceção dessa regra, pode ser que exista, mas uma coisa eu sei, a regra é essa, que esse cliente é o maior de todas as cidades. Eu estou falando do setor público. Nas cidades, prefeituras, câmaras, com uma importante parcela, nas compras públicas. No estado, no seu estado, no meu estado, independente de qual estado seja, é o governo estadual. Obviamente, as assembleias legislativas também entram como um cliente muito grande. E por fim, nós temos o governo federal, o maior comprador do Brasil. Nós até brincamos, quando afirmamos que o maior comprador do Brasil é o próprio Brasil, através dos seus governos municipal, estadual e federal. Obviamente que lá em Brasília, nós temos, além do poder executivo, representado pelo presidente da República, nós temos os outros poderes. O legislativo, representado
pela Câmara de Deputados e o Senado, e também o Judiciário, que são compradores com um potencial muito grande. O que nós queremos assim chamar a atenção do comerciante é que o que nós temos visto durante a nossa experiência, tanto como empresário, como um agente público, eu tenho participado da administração da minha cidade já há 9 anos, se eu não me engano, 2 vezes secretário municipal, presidente da Câmara, vereador. Então, eu tenho essa experiência dos dois lados. Por isso, me acho autorizado, credenciado, para poder estar aqui falando com vocês, apresentando essa opção que eu entendo extremamente importante. Sempre foi, sempre será. Porém, nesse momento, onde o consumidor tradicional tem comprado menos e o comércio precisa vender, essa é a proposta, né, do comércio, é vender e através das vendas ter o seu percentual de lucro, né, e em cima desse percentual é que ele vai, em cima dessa margem, é que ele vai poder cumprir com todos os seus compromissos e tirar ali seu ganho. Então, o que acontece? Como a proposta é vender, e nós estamos enfrentando um momento em que muitas atividades estão com muitos segmentos, estão com as suas atividades reduzidas e outras impedidas de poderem exercer as suas vendas, nós estamos apresentando um cliente que é o maior cliente de todas as cidades, né? Em todas as cidades, melhor dizendo, é o maior cliente em todas as cidades, e ele compra, e compra muito, independente de crise. Então nós estamos apresentando essa possibilidade, esse cliente, esse novo cliente, essa porta que se abre nesse momento de dificuldade. Na verdade, essa porta sempre esteve aberta. Porém, a nossa experiência nos diz que o cliente tradicional, as famílias, o cidadão, né, o CPF, esse sempre foi o mais disputado pelo comércio. Faziam-se campanhas, liquidação, promoção, esticava-se o preço, parcelas, né, a perder de vista, aí dividido no cartão, no cheque, vários esforços, né, nesse sentido, para aumentar a carteira de cliente, consequentemente, vender mais. Isso tudo tinha um preço. Campanhas, promoção, liquidação, aumento de funcionários para atender com mais agilidade e qualidade o cliente. Quando você aumenta cliente, você precisa aumentar funcionário, colaboradores, né? Quando você aumenta o seu quadro, você precisa agora treiná-los, capacitá-los. Tudo isso gera custo. Sem falar nos encargos trabalhistas, né?
na folha de pagamento no final do mês. Toda essa situação que você conhece bem de perto, ok? Agora vamos lá. Eu estava dizendo que esse cliente, que nós chamamos de o melhor cliente, ele não era visto como a cereja do bolo para o comerciante em geral. Por que você fala isso, Adilson? Porque a minha experiência me mostra que apenas 10% das empresas, elas fazem negócio com o setor público. E isso causa uma estranheza, uma reflexão. Se nós estamos falando que para vender para o cidadão comum é feito um esforço muito grande, agora, por que para vender para o melhor cliente da cidade não é feito um esforço no mesmo sentido? Por que esse cliente não é o mais disputado? Deveria ser. Inclusive, algumas empresas que não vendem para o setor público usam esse argumento de que não é interessante vender para o setor público porque é muito concorrido. Parece um pouco contraditório, né? Se nós temos 90% do comércio vendendo, todo mundo focado no cidadão, apenas 10% vendendo para o setor público, eu te pergunto, qual o cliente que está sendo mais concorrido? É o setor público ou é o cliente tradicional? Os números mostram que o cliente tradicional, ele é o mais concorrido. O cliente, né, que nós chamamos de setor público, município, estado, união, a concorrência não é tão grande do jeito que alguns falam. É bem o contrário. Eu já vi, já participei presencialmente, como diz o ditado, né? Vi com os meus próprios olhos, que muitas vezes não tem nem concorrente. Não tem nem concorrente. Em alguns casos, e não são poucos, eu presenciei o processo licitatório, o ato da compra, ser adiado, remarcado, porque o município queria comprar, precisava comprar, mas não tinha nenhuma empresa interessada em vender. Não apareceu ninguém. Então precisa remarcar. Eu vi em muitas vezes aparecer uma única empresa. Ora, quando você não tem disputa, não existe a concorrência naquele momento. E aí, a possibilidade de fazer uma excelente venda é real. Bom, esse cliente, que alguns diziam que não compensa porque é muito concorrido, por causa da alta concorrência, você precisa ter uma margem muito reduzida, então não compensa. Infelizmente, eu preciso aqui falar com vocês. Essa crença, ela é uma falsa crença
E ela impediu muitos empresários, muitas empresas, na verdade, 90% delas, de venderem para esse cliente. E, obviamente, deixaram de ganhar dinheiro. Deixaram dinheiro na mesa. Dinheiro, não vou dizer fácil, mas um dinheiro possível. Sem esquema, sem jeitinho, apenas com conhecimento e participando do processo. Ok? Então, olha só. Eu tenho uma notícia, eu não sei se é a melhor notícia. Eu gostaria de sempre dar uma notícia excepcional, para que vocês pudessem vibrar. Mas hoje, a notícia que tenho é a seguinte: esse cliente, que diziam que era muito concorrido, muito disputado, a concorrência era grande, quando não era, agora tem uma onda, ele tende a ficar, agora sim, muito concorrido. Por quê? Porque 90% das empresas do comércio que não vendia para esse cliente, nesse momento de dificuldade, precisam encontrar uma nova porta, um novo caminho, precisam dar um jeito, e muitos vão procurar esse cliente que não era disputado, que não era procurado. Ok? Agora, a boa notícia. A boa notícia é a seguinte: nem todas as empresas vão conseguir fazer negócio com esse cliente. Por quê? Não é impossível. Não é que é difícil, mas também não é fácil. Como assim, Adilson? Não é só chegar lá e participar do processo. Você precisa estar preparado. Você precisa ter conhecimento. Qual é o conhecimento? Existem dois caminhos, duas rotas. A rota do vendedor, existem regras e você precisa então obedecer essas regras, precisa se adaptar, e você precisa também conhecer a outra rota. Qual é a outra rota? É a rota do comprador. Como que o processo se desenvolve? Como que ele acontece? Você precisa saber disso. Por que você precisa saber disso? Porque é o seguinte: esse processo de compras públicas, ele é fundamentado através de uma lei. Então existem as regras e o setor público precisa cumprir a lei, assim como o vendedor, a empresa, também precisa cumprir a lei. Então qualquer transação fora dos ditames da lei, eles podem ser questionados e às vezes o processo até impugnado, ou o seu concorrente ou qualquer participante que não estiver adequado, ele pode ser descredenciado. Quem pode descredenciá-lo? Obviamente, o pregoeiro com a sua equipe é que bate o martelo.
mas você pode questionar, você pode mostrar que aquele seu concorrente não pode, pela lei, participar daquele processo, pois ele está em falta com alguma exigência da lei ou até mesmo com alguma regra do edital. Então, para você tirar esse concorrente do seu caminho, legalmente, justo, você precisa conhecer a regra. Então, são essas as duas rotas. A rota do comprador e a rota do vendedor. Portanto, esse cliente que tende a ficar muito disputado, existe dentro dessa disputa muitos ou muitas empresas ou muitos empresários ou representantes das empresas despreparados. Então, o que você precisa agora não é se preocupar com a quantidade de concorrentes. Não. A sua briga não é com o seu concorrente diretamente. O que você precisa é se preparar para o jogo. Percebe? Percebe que é um cliente que não é apenas você ter um preço menor. Não. Se você for vender mercadoria, além do preço, você precisa estar em dias com a documentação. Qual documentação? Nós íamos gastar bastante tempo para comentar tudo isso. Isso vai ficar para o próximo momento. Mas preço, documentação e saber se posicionar cumprindo a lei. E se o seu concorrente não cumprir a lei, você pode, obviamente, questionar e ele pode ser desclassificado, deixando o caminho menos concorrido. É uma notícia boa? Maravilhosa. Por quê? Porque esse cliente que eu apresento, ele vai fazer, ele tem feito a diferença na vida de muitas empresas. Ele vai garantir a sobrevivência de muitas empresas. Portanto, esse cliente deveria ser considerado desde o início, desde a fundação da sua empresa. Claro, com algumas ressalvas. Tem segmentos de mercado, nichos de mercado, que não vão conseguir vender para o setor público. Mas, sem nenhum tipo de ironia, com muita sinceridade, apenas citando um fato que saiu nas mídias, vocês viram que o governo federal comprou e compra até chicletes. Quem imaginaria? Olha, o volume, o valor, a quantidade desse produto, que é um produto que o consumidor natural, tradicional, compra com qual frequência? Com qual é a quantidade? Pois o governo federal comprou um volume considerável de chicletes. E olha, não é uma novidade. Sempre compra, sempre comprou, vai continuar comprando.
É só para dar aqui um exemplo. Agora imagine o leque, o tamanho da lista de produtos e serviços que os governos compram, desde o municipal até o federal, passando obviamente pelo estadual, com as suas casas legislativas, com o judiciário, empresas estatais. Percebe que a oportunidade, ela é gigantesca. E vender para esse cliente está ficando cada vez mais concorrido. Mas você não precisa desanimar, muito pelo contrário. Você precisa focar no ouro. Não se contente com as pratas, com o bronze. Você pode ter ouro, diamante. Essa é a mensagem que nós queremos passar, para que você, comerciante, para que você compreenda que quando você estiver vendendo para esse cliente, o seu lucro, obviamente primeiro, a sua venda é garantida e o seu lucro também. E aí, se você vende e o lucro é certo, os seus compromissos vão ser cumpridos. E a sua empresa vai prosperar. E a sua empresa prosperando, você vai gerar oportunidades e renda e desenvolvimento para a sua cidade, para o bairro que você mora, para o estado que você mora, onde está a sua empresa. E obviamente, cada empresário, cada comércio dá a sua contribuição para que o Brasil funcione. Eu costumo falar, o que seria da vida de qualquer cidade sem o comércio? Não tem nem como pensar num quadro desse. Nós estamos vivendo um momento estranho, um momento difícil, em função da pandemia, dos lockdowns, da redução das atividades. Agora imagine empresas fechando, deixando de existir. O que seria da sua cidade, do seu estado, do seu país? Então nós precisamos fortalecer as empresas, principalmente os pequenos, os meios, MS e os EPPs, para que eles cresçam e consigam levar esse nosso país adiante, à frente. O que eu te desejo hoje é sucesso, é aumento nas vendas, prosperidade. Eu te desejo que você continue podendo exercer a sua atividade, que você saia dessa crise fortalecido, tomando uma atitude agora, se preparando para buscar esse cliente que vai representar a vida da sua empresa, que vai te garantir continuar no mercado. É por esse motivo que eu venho aqui hoje trazer essa mensagem, para que juntos não fraquejemos, mas avancemos, briguemos
pelo nosso negócio, pela nossa empresa, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família, por nós mesmos, pelos nossos colaboradores. Te desejo sucesso nesse novo caminho, ok? Se você gostou desse assunto, nós pedimos, deixe o seu comentário. Tem alguma dúvida? Deixe o seu comentário e nós vamos estar fazendo um esforço para poder estar te respondendo e contribuindo ainda mais. Um abraço, estamos juntos, fiquemos todos com Deus.